Advogada é condenada por litigância de má-fé. A litigância de má-fé está prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil. Mas quem está sujeito à aplicação dessas penas? A quem pode ser aplicado? Advogadas e advogados podem sofrer esse tipo de penalidade? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo que condenou uma advogada e sua cliente por litigância de má-fé, entendendo que o Poder Judiciário não pode ser conveniente com o ajuizamento de ações com pretensões totalmente contrárias à realidade fática das partes. Determina o artigo 80 do Código de Processo Civil. Considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso 1º, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. 2º, alterar a verdade dos fatos. 3º, usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 4º, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. 5º, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 6º, provocar incidente manifestamente infundado. E 7º, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. O artigo 81, também do CPC, estabelece quais são os patamares para a aplicação das multas. Permita-me a leitura. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. E parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou por procedimento comum nos próprios autos. O STJ, ele tem um entendimento firmado de que não é cabível a condenação solidária entre o advogado e o cliente em litigância de má-fé. No entanto, a 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo não compactuou com este entendimento e condenou uma advogada e sua cliente ao pagamento de multa por litigância de má-fé por pleitear a inexigibilidade de valores devidos. Vamos entender o caso concreto, porque fica mais fácil. Uma cliente ingressou com uma ação alegando que foi cobrada indevidamente por um contrato de adesão de cartão de crédito, no qual não anuiu. Ela não concordou com essa adesão. Seu nome, em decorrência disso, foi negativado. Para compensá-la desse suposto transtorno, foi pedido uma indenização por danos morais no valor de R$50 mil, além da declaração de nulidade do débito. Em primeiro grau de jurisdição, ela perdeu a ação, sendo que a magistrada entendeu que o banco comprovou a origem da dívida e condenou a cliente ao pagamento de multa de 5% por litigância de má-fé, com o envio dos autos ao núcleo de monitoramento de perfis de demanda. Inconformada, a cliente apelou dessa decisão e perdeu novamente. Em grau de recurso, foi observado pelo relator desembargador Jovino de Silos que os documentos anexados aos autos comprovavam a adesão da autora ao cartão de crédito do banco réu, inclusive com extenso histórico de pagamento das faturas. Ela pagou algumas faturas e agora estava falando que não anuiu a esse contrato. Com relação à postura da advogada, o desembargador entendeu que seu estilo de advocacia era predatória e a condenou por litigância de má-fé. O relator citou ainda outras 2 ações idênticas ajuizadas por ela no mesmo dia em comarcas diferentes. Citou também um outro julgamento em que a advogada já havia sido condenada ao pagamento da multa. Especificamente com relação a esse termo utilizado pelo desembargador, qual seja advocacia
predatória, o relator afirmou que a profissional, abre aspas, ajuizou centenas de ações idênticas, quase sempre pleiteando a inexigibilidade de valores devidos, adotando tal conduta como prática jurídica corriqueira e demonstrando com isso que é ela quem convence as pessoas, especialmente as humildes, a ajuizarem tal tipo de ação. E justificando o motivo pelo qual condenou a advogada e sua cliente de maneira solidária, adotando dessa forma um entendimento diverso do STJ, o desembargador entendeu que não seria justo condenar somente a cliente, visto que ela é uma, abre aspas, desconhecedora dos meandros jurídicos. E prosseguiu o desembargador. O que se verifica no presente feito e em muitos outros que têm ingressado no já assoberbado Poder Judiciário se caracteriza como uma verdadeira aventura jurídica, com nítida intenção de enriquecimento ilícito por parte dos causídicos que as patrocinam. Situação bem diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente, sendo bom lembrar que o advogado é sempre o primeiro juiz da causa que lhe é exposta pelo cliente. Para quem tiver interesse em conferir, basta ver os julgados, os autos do acórdão 100, 47, 29, 42 de 2020.